Eu dei tudo o que tinha. Dinheiro, tempo, saúde, até o que eu não tinha, eu dei. Tudo pela minha filha, meu único pedaço de esperança neste mundo que nunca foi gentil comigo. Mas o que eu não sabia é que o amor de mãe, quando é cego, pode nos deixar surdas para os sinais. E foi assim que um dia ela me virou as costas. E eu precisei aprender a sobreviver sem o coração que gerei. A casa ficou muda. Nem o relógio da cozinha fazia barulho mais. O silêncio era tão alto que doía. Eu passava os dias olhando a janela, imaginando se ela um dia lembraria de mim, mas não lembrava. E o pior é que eu ainda justificava. Deve estar ocupada. A juventude é assim mesmo. Foi o genro, sim, o marido dela, quem mais tarde me estendeu a mão. E se alguém me dissesse isso há anos atrás, eu chamaria de loucura. Mas a vida tem dessas ironias. A filha que gerei me esqueceu. E o homem que ela amava foi quem me cuidou quando ninguém mais quis saber de mim. Não aconteceu de um dia para o outro. Foram anos de dedicação, de amor desequilibrado, de perdão dado antes mesmo de ser pedido. E quando percebi, não restava nada de mim, só uma mulher cansada, com as mãos vazias e o coração remendado, tentando entender onde foi que o amor se transformou em abandono. Mas o destino às vezes é teimoso. Ele espera o momento certo para dar o último golpe, ou o primeiro sinal de redenção. E o meu chegou do jeito mais improvável possível, no toque de uma mão que eu jamais esperaria. Mas antes de te contar como isso aconteceu, deixa eu voltar um pouco no tempo, porque para entender o fim é preciso reviver o começo. Oi, eu sou a Lúcia, tenho 55 anos e essa é uma história que poderia ser de qualquer mãe, daquelas que se doam tanto que esquecem de existir fora dos filhos. Se você é mãe ou conhece alguém que ama a ponto de se apagar por outra pessoa, fica comigo até o final. Você vai entender que o amor, quando é demais, também pode ferir. Antes de começar, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa seu like e me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Essas histórias são baseadas em sentimentos reais e talvez em algum ponto você se reconheça nelas. Agora, fecha os olhos por um instante e imagina. Você cria alguém, vê essa pessoa crescer, conquistar o mundo. E um dia, ela simplesmente esquece que você existe. Foi isso que aconteceu comigo. E foi assim que eu aprendi, da forma mais dolorosa, que o amor não correspondido também tem fim. Eu nunca tive muito, mas sempre fiz questão de dividir o pouco que tinha. Quando Camila nasceu, eu prometi a mim mesma que ela teria tudo o que eu não tive. Estudo, oportunidades e a liberdade de escolher quem seria. Trabalhava em uma lavanderia desde os 18, ganhando pouco, mas juntando cada centavo. Era uma vida dura, mas bastava o sorriso dela para valer a pena. O pai da Camila nos deixou quando ela tinha 4 anos. Disse que não sabia ser pai e desapareceu. Desde então, éramos só nós duas. E isso me bastava. Eu acordava antes do sol, colocava o feijão no fogo, arrumava a marmita e ia para a labuta. Voltava tarde e ela já dormia. Mesmo assim, eu sentia que, de algum modo, ela sabia o quanto eu lutava por nós. Quando ela cresceu e passou no vestibular, eu chorei como se tivesse ganhado na loteria. Foi o dia mais feliz da minha vida. Vendi o fogão velho para pagar a matrícula e não me importei. O importante era ver minha menina estudando, indo para frente, saindo daquela vida apertada. Mas aos poucos, o mãe, que ela dizia com tanto carinho, foi virando um Lúcia distante, frio. No começo achei normal. A juventude é mesmo inquieta, e quem ama, espera. Mas com o tempo, as ligações rarearam. As mensagens viraram respostas secas. E as visitas... Bem, as visitas pararam de acontecer. Mesmo assim, eu seguia defendendo minha filha para todos. Ela está ocupada. A faculdade consome muito, eu dizia, tentando enganar os outros e a mim. Quando ela se formou e me apresentou o namorado, Rafael, eu senti algo estranho.
Ele era gentil, educado, mas o olhar dele era diferente. Tinha uma bondade silenciosa, meio triste. Camila, por outro lado, estava impaciente comigo. Não precisa pegar na minha mão, mãe, ela disse no meio da formatura. Aquilo me feriu mais do que eu quis admitir. Depois do casamento deles, ela se mudou para outra cidade. Eu fiquei sozinha, mas me consolava pensando que ela estava feliz. Eu me agarrava a essa ideia como quem segura uma tábua no meio do naufrágio. De vez em quando, Rafael ligava para saber como eu estava. E era sempre ele, nunca ela. Ele dizia que ela andava ocupada, trabalhando muito, viajando. Foi aí que percebi que, às vezes, quem a gente cria para cuidar da gente no futuro é justamente quem mais se afasta. Mas o amor de mãe é teimoso. Eu continuava guardando o prato dela na mesa todo domingo. E, às vezes, sem perceber, cozinhava demais, como se, de alguma forma, esperasse que ela batesse na porta. Até que um dia o telefone tocou. Era Rafael. Ele falou baixo, com voz tensa. Dona Lúcia, a Camila pediu para avisar que não vai poder vir esse ano, ela tá em outro momento. Outro momento? Perguntei. Sim, ela precisa de um tempo. E desligou. Um tempo. Fiquei repetindo isso por horas, como se o amor de mãe tivesse prazo de validade. Olhei em volta, a casa arrumada, o bolo pronto, o cheiro do café, e entendi que aquele domingo era só meu. E doeu. Doeu porque parecia o fim de uma promessa. Naquela noite, deitei e chorei em silêncio. Não por raiva, mas por cansaço. Cansaço de amar tanto e ser esquecida como se eu fosse uma gaveta fechada. Eu só queria entender onde foi que errei. Mas o coração de mãe, quando sangra, não busca culpados. Ele só quer saber se ainda há chance de ser lembrado. Eu nunca tive muito, mas sempre fiz questão de dividir o pouco que tinha. Quando Camila nasceu, eu prometi a mim mesma que ela teria tudo o que eu não tive: estudo, oportunidades e a liberdade de escolher quem seria. Trabalhava em uma lavanderia desde os 18, ganhando pouco, mas juntando cada centavo. Era uma vida dura, mas bastava o sorriso dela para valer a pena. O pai da Camila nos deixou quando ela tinha 4 anos. Disse que não sabia ser pai e desapareceu. Desde então, éramos só nós duas. E isso me bastava. Eu acordava antes do sol, colocava o feijão no fogo, arrumava a marmita e ia para a labuta. Voltava tarde e ela já dormia. Mesmo assim, eu sentia que, de algum modo, ela sabia o quanto eu lutava por nós. Depois daquele telefonema do Rafael, a casa ficou tão silenciosa que parecia até maior. Cada canto ecoava um tipo de lembrança, desde os passos apressados da Camila quando era adolescente, até o barulho do portão batendo quando ela ia para a escola com o uniforme amarrotado. Eu sentava na mesa da cozinha e ficava olhando a cadeira onde ela sempre gostava de balançar as pernas. É estranho como o silêncio pode doer mais que um grito. O silêncio é um abandono que ninguém vê, mas que a gente sente no corpo inteiro. Eu tentava me ocupar, limpava a casa, lavava roupa, cortava legumes devagar, mas tudo parecia ter perdido o sentido. Até as coisas simples, como dobrar as toalhas que ela gostava, me davam uma sensação amarga de inutilidade. Comecei a perceber que eu vivia como se ela fosse voltar a qualquer momento. E essa ilusão era a coisa que mais me machucava, porque no fundo eu sabia. Ela não viria. Com o tempo, meus dias começaram a se repetir como se fossem cópias uns dos outros. Acordava cedo, fazia café, comia em silêncio, lavava a louça e ficava parada encarando a rua. Os vizinhos passavam e acenavam. Alguns perguntavam da Camila. Eu sorria sem graça e dizia: "Tá ótima, trabalhando muito." Mentira tem gosto, e o meu era sempre amargo. Mas era mais fácil mentir do que explicar. Ninguém quer ouvir o fracasso de uma mãe. À noite ligava a televisão, mas não prestava atenção. O som servia só para não deixar o silêncio gritar. Eu me pegava conversando comigo mesma, imaginando diálogos que nunca aconteceriam. "Oi, mãe, senti saudade. Vem cá, minha filha, senta comigo um pouco." Mas eram só fantasias.
E eu sempre acordava da própria imaginação com o coração doendo. O pior não era a ausência dela. O pior era a dúvida. O que eu fiz de errado? Por que ela se afastou tanto? Eu tentei reviver cada detalhe da nossa vida, cada conversa, cada bronca, cada carinho. Mas nada parecia justificar o distanciamento. Era como se alguém tivesse apagado a ponte entre nós, e eu ficasse ali, sozinha, olhando o rio correr. O rio levava tudo, lembranças, futuros, possibilidades. Foi nessa época que comecei a ficar doente. No início, achei que era cansaço, mas a dor no peito apertava de madrugada, e os médicos diziam que era emocional. Eu sempre zombava desse termo, até sentir na pele. A dor emocional é tão física quanto qualquer outra. A única diferença é que não aparece no exame, mas ela consome, enfraquece, destrói. E eu me sentia aos poucos virando pó. Rafael começou a me visitar nessa fase. No começo, estranhei. Por que ele, e não ela? Ele chegava com sacolas de supermercado, perguntava se eu tinha ido ao médico, se precisava de algo. Eu tentava esconder a fragilidade, mas ele percebia. O olhar dele era de alguém que sabia mais do que dizia. Um dia perguntei: por que a Camila não vem? Ele abaixou o rosto e murmurou: ela anda confusa. Confusa. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Confusa com a própria mãe? Com o tempo, fui percebendo que Rafael tinha um cuidado que eu não via mais em ninguém. Ele me ajudava com as contas, resolvia coisas que eu não entendia, como impostos atrasados e remédios do posto. Mas, acima de tudo, ele me ouvia, e quando alguém te escuta de verdade, é difícil não se apegar. Mesmo assim, eu me sentia culpada. É minha filha que devia fazer isso, eu pensava. Mas a vida nem sempre segue a lógica da gente. E o cuidado dele era a única coisa que me mantinha de pé. Certo dia, depois de uma consulta, ele me levou para tomar um caldo na feira. Eu estava fraca, mas aquele gesto simples me aqueceu por dentro. Sentamos num banco improvisado enquanto as pessoas passavam com sacolas cheias e crianças correndo. Ele disse: Dona Lúcia, a senhora não está sozinha. Foi a primeira vez em meses que alguém falou isso para mim. E as palavras tocaram um lugar tão fundo que eu quase chorei ali mesmo. Quase. Quando cheguei em casa naquele dia, percebi que algo tinha mudado dentro de mim. O silêncio ainda existia, mas já não era tão assustador. Era como se eu tivesse encontrado uma pequena fresta de luz no meio da escuridão. Eu ainda sentia falta da minha filha, e como doía. Mas, pela primeira vez, entendi que talvez o amor que eu tanto dei não tivesse sido perdido. Ele só estava voltando de um jeitinho diferente, por alguém que eu jamais imaginei. O abandono não começa no dia em que pessoa vai embora. Ele começa devagar, silencioso, quase educado. Começa quando ligações diminuem, quando "tudo bem, mãe" vira um áudio apressado, quando o coração percebe distância antes mesmo da mente aceitar. No meu caso, o abandono começou anos antes de eu admitir. Eu só não queria enxergar, porque a verdade é que nenhuma mãe quer acreditar que criou alguém que teria coragem de esquecê-la. Eu tentava justificar as ausências não só para os outros, mas principalmente para mim. Ela está ocupada, é a vida corrida, ela vai melhorar. Mas o amor cega e o medo paralisa medo de descobrir que eu não era tão importante quanto sempre achei. Medo de admitir que minha filha caminhava para longe e não olhava para trás. E esse medo foi engolindo os meus dias, deixando tudo menor, mais cinza, mais solitário. Havia noites em que a saudade se tornava física. Eu sentia falta até do barulho que ela fazia arrastando a cadeira pelo chão. Dormia com a luz da cozinha acesa como se fosse um farol, esperando que ela chegasse cansada e dissesse: "Oi, mãe, cheguei." Mas isso nunca aconteceu, e cada madrugada sem ela era como um lembrete cruel de que eu estava sendo deixada para trás, lentamente, sem gritos, sem final dramático, apenas esquecimento. Foi nesse período que a minha saúde piorou de verdade. Acordava cansada, mesmo sem fazer nada. As pernas doíam, o peito pesava,
Quando subia a rua para pegar o ônibus, parecia que carregava sacos de areia nas costas. Os médicos diziam que era emocional, mas ninguém entendia como algo invisível podia me destruir daquele jeito. Eu, no fundo, sabia. Era a falta dela que estava me consumindo. Quando o dinheiro acabou, o desespero veio. Eu não estava mais trabalhando. A lavanderia onde eu trabalhava fechou e minha idade não ajudava em nada. Eu mandava mensagens para Camila, mas ela respondia com frases curtas, sempre apressada. Até que um dia, cansada de implorar por um pouco de atenção, escrevi: "Filha, tô precisando conversar, é importante." Ela visualizou e não respondeu. Aquela bolinha azul no celular foi a facada mais silenciosa que já recebi. Foi Rafael quem percebeu primeiro. Ele apareceu na porta da minha casa com um saco de compras e um olhar preocupado. "Dona Lúcia, a senhora tá sumida." Eu tentei sorrir, mas até o sorriso parecia pesado. Ele entrou sem fazer perguntas e começou a guardar as compras. Enquanto colocava arroz na prateleira, água gelada na geladeira, me olhou de canto. "Camila sabe que a senhora tá assim?" Eu abaixei os olhos. "Acho que não quer saber." Foi a primeira vez que disse aquilo em voz alta. Com o tempo, Rafael virou a única pessoa que batia na minha porta. Não era família, não era sangue, não era obrigação. E era justamente isso que doía e confortava ao mesmo tempo. Dói perceber que sua filha não se importa. Conforta perceber que alguém do mundo ainda se importa. E ele fazia pequenos reparos na casa, trazia remédio, perguntava se eu tinha comido, e cada gesto dele era um lembrete doloroso de que Camila nunca tinha feito aquilo por mim. Mas o abandono não é apenas ausência física. É o olhar que não volta, a mensagem que não chega, a indiferença que pesa mais que qualquer briga. E nesse processo eu fui encolhendo. Fui me tornando uma mulher que não se reconhecia mais. Uma mulher que pedia desculpas por existir, que aceitava migalhas emocionais porque acreditava que era isso que merecia, porque a ferida do passado, o abandono do meu próprio pai, ainda doía como se tivesse acontecido ontem. Eu me lembro de um dia específico, o dia em que percebi definitivamente que minha filha não voltaria. Eu tinha mandado uma mensagem simples: "Camila, posso te ligar? Tá tudo bem?" Ela respondeu 4 horas depois: "Mãe, não posso falar agora. Não inventa problema." Aquela frase me quebrou por dentro. Inventa problema. Eu que passei a vida inteira resolvendo os dela. Eu que nunca falhei com ela. Eu que dei meu sangue, meu suor, minha saúde. Eu era agora um incômodo. Foi nesse mesmo dia que Rafael apareceu inesperadamente. Ele viu meus olhos inchados, viu a casa sem luz acesa, viu o vazio. Sentou ao meu lado e disse: "A senhora não merece isso." E eu desmoronei. Não chorei de tristeza, chorei de alívio. Era como se alguém finalmente tivesse enxergado a dor que eu escondia de todo mundo. E naquele instante, percebi algo simples e cruel. O abandono não destrói de uma vez, ele vai corroendo aos poucos, até sobrar apenas o que ninguém vê. Existe um dia na vida da gente em que o corpo simplesmente diz chega. Não avisa, não marca hora, não pede permissão, apenas desaba. O meu dia chegou numa manhã abafada de terça-feira. Eu tinha levantado para colocar água no filtro, mas as pernas fraquejaram e o copo escorregou da minha mão. A queda foi silenciosa, mas por dentro tudo ruiu. Lembro de pensar: então é assim que a vida termina? No chão da cozinha, sozinha, sem ninguém para ouvir, era a primeira vez que eu realmente acreditava que não ia me levantar. Não sei quanto tempo fiquei ali, deitada no piso gelado. A vista escurecia e clareava, como se o mundo estivesse pulsando no meu ritmo. A respiração ficou curta, o peito apertava, a garganta ardia. Eu tentava chamar alguém, mas minha voz não saía. E o que mais doía não era o corpo, era a certeza de que, mesmo se eu gritasse, ninguém viria. A sensação de ser invisível era pior do que qualquer dor física. A vida inteira entreguei meu amor para alguém que nem ao menos saberia se eu morresse naquele instante. Quando consegui rastejar até a cadeira, peguei o celular com dificuldade.
Vi o nome dela nos contatos, Camila, e meu dedo tremia sobre a tela. Mas eu não liguei. Não porque não precisasse, mas porque não aguentaria ser ignorada mais uma vez. A pior solidão é aquela em que você sabe exatamente quem não vai te ajudar. Foi aí que, sem pensar muito, procurei o nome do Rafael. Apertei o botão de chamada e ele atendeu no segundo toque. Dona Lúcia? Tá tudo bem? Fala comigo. E ali, pela primeira vez, eu desabei em voz alta. Ele chegou em menos de 10 minutos. Entrou na casa apressado, me encontrou sentada no chão, pálida, suando frio. Vamos para o hospital agora, ele disse sem hesitar. Não perguntou se eu queria, não perguntou se eu precisava. Ele simplesmente decidiu e me carregou com um cuidado que eu não sentia há anos. Enquanto me apoiava no ombro dele, eu percebi uma coisa dolorosa. Às vezes, a família que a gente espera não é a família que a vida escolhe pra gente, e o amor pode vir da pessoa mais improvável. No hospital, fizeram exames, mediram pressão, colheram sangue. A médica perguntou se eu vivia sozinha. Sim. Filhos. Tenho uma filha, eu disse. E ela está a caminho? Não respondi. Rafael apertou minha mão discretamente. Ele sabia. A médica notou o silêncio e apenas anotou algo na prancheta. Fui internada por exaustão, anemia severa e crise de ansiedade. Meu corpo estava cobrando a conta de anos de abandono emocional acumulado. Fiquei 3 dias no hospital. 3 dias que pareceram uma vida inteira. E nesses 3 dias, Camila não apareceu. Não mandou mensagem, não ligou, não perguntou por mim. Rafael tentava justificar. Ela está em viagem. Ela anda cheia de compromissos. Mas nem ele acreditava no que dizia. Eu via nos olhos dele a tristeza de quem estava carregando um fardo que não era dele. Ainda assim, ele ficava ali, todos os dias, sentado ao lado da minha cama, lendo alguma coisa no celular só para me fazer companhia. Foi na segunda noite que tudo veio à tona. Eu perguntei, Rafael, a Camila te pediu para vir aqui? Ele respirou fundo e, pela primeira vez, não tentou me proteger. Não, dona Lúcia, ela nem sabe que a senhora está internada. Aquela frase caiu como uma sentença final. Eu senti o peito tremer, as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas, no meio da dor, ouvi a frase que me salvou. Eu estou aqui porque a senhora merece ser cuidada, com ou sem a Camila. Aquele momento mudou tudo. Pela primeira vez, alguém me enxergou sem que eu tivesse que implorar por atenção. Pela primeira vez, alguém escolheu ficar, não por obrigação, não por laço de sangue, mas por respeito. E isso me feriu tanto quanto me curou. Porque era bonito demais, mas também era uma lembrança do quanto minha própria filha se distanciou. De como ela deixou de me ver como mãe, como porto, como qualquer coisa. Quando tive alta, Rafael insistiu em me levar para casa. Comprou frutas, remédios, limpou a geladeira, abriu as janelas. A casa respirou com ele, e eu também. Enquanto varria o chão, ele disse: a senhora precisa de acompanhamento, não dá mais para ficar sozinha. Eu respondi com a voz baixa: não tenho ninguém, Rafael. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e falou: tem a mim até a Camila acordar para a vida e se acordar. E aquela frase foi como um abraço que eu esperava há anos. Nessa noite, quando deitei, finalmente admiti o que nunca tive coragem. Eu tinha sido abandonada, não pela vida, não pela doença, mas pela pessoa que eu mais amei. E, ironicamente, quem estava me salvando era alguém que eu deveria ter chamado de genro, mas que, naquele momento, era muito mais meu filho do que ela era minha filha. E enquanto o silêncio da casa me envolvia, percebi que algo novo estava nascendo. Uma força que eu não lembrava de ter algo que me prepararia para tudo o que viria depois, inclusive para o que eu jamais imaginei. Eu sempre imaginei que quando a Camila finalmente batesse na minha porta, eu ia correr, abraçá-la e esquecer tudo, porque o amor de mãe tem essa mania cruel de apagar a própria dor quando vê o filho de pé. Mas quando aquele dia chegou, nada saiu como eu imaginava.
Eu não senti o impulso de correr. Eu não senti aquele alívio que sempre sonhei. A verdade é que, quando ouvi o portão bater, meu corpo tremeu, mas não de saudade. Tremeu de medo. Medo de abrir de novo a ferida que finalmente estava começando a cicatrizar. Eu estava preparando um chá quando ouvi a voz dela pela primeira vez em meses. Mãe! A palavra ecoou pela casa como se viesse de um sonho que eu não queria mais acordar. Quando abri a porta, ela estava parada ali, linda, arrumada, mas com o olhar perdido, um olhar que eu já conhecia. Era o mesmo olhar do pai dela quando decidiu ir embora. Confusão, fuga, culpa, tudo misturado. Você sumiu, eu disse. E foi só isso. Não a abracei, não sorri, apenas disse a verdade. Ela entrou devagar, olhando a casa como se fosse um lugar estranho. Talvez fosse. Talvez fosse a primeira vez que ela reparava no sofá manchado, nas fotos antigas, no tapete desgastado. Ela parecia desconfortável. E eu também. Sentamos à mesa como duas desconhecidas tentando lembrar por que um dia foram família. Depois de alguns segundos de silêncio, ela respirou fundo e disse: Mãe, eu vim porque preciso conversar. O tom dela era frio, calculado, quase ensaiado, e aquilo me gelou por dentro. Eu sei que você ficou doente, ela começou. Eu sei que a situação ficou difícil, mas eu também tenho minha vida, sabe? Eu não respondi, porque não havia resposta que coubesse naquela frase. Ouvir da própria filha que minha dor atrapalhava a vida dela foi pior do que qualquer abandono físico. Ela continuou. Eu não podia largar tudo para vir aqui. Foi nesse momento que eu entendi. Ela não tinha vindo por amor. Tinha vindo porque alguém a pressionou e eu já sabia quem. Rafael entrou na sala alguns minutos depois, trazendo sacolas de mercado. Ele olhou para mim primeiro, depois olhou para ela. A expressão dele não era de marido preocupado. Era de alguém que carregava nas costas o peso que não era dele. Camila ficou tensa. Mãe, o Rafael exagerou. Ele não precisava ter se metido. Rafael fechou as sacolas com força. Se eu não me metesse, Lúcia tinha morrido sozinha naquele dia. O silêncio que tomou a sala foi tão pesado que parecia empurrar o ar para fora. Como assim? Ela perguntou irritada. E então Rafael contou. Contou sobre a queda na cozinha, sobre o hospital, sobre a anemia, sobre os dias em que ela nem sequer atendeu às ligações dele. Contou sobre o abandono, o dela, sem gritar, sem acusar, apenas com a verdade nua. E pela primeira vez eu vi minha filha perder o chão. Os olhos dela marejaram, mas não era tristeza. Era orgulho ferido. Ela não chorava por mim, chorava por ela. Eu não sabia que estava tão ruim, ela murmurou. Eu finalmente falei. Você não sabia porque não quis saber, Camila. Ela recuou, como se minhas palavras fossem uma bofetada, e talvez fossem não de raiva, mas de realidade. Ela sempre fugiu da parte de mim que doía. Sempre preferiu a mãe que resolvia tudo sozinha. A mãe forte, a mãe sombra, a mãe que nunca pede nada, a mãe que ela podia ignorar sem culpa. Mas agora, a mãe que ela encontrou era outra. Eu não vim brigar, ela disse. Eu vim dizer que talvez eu precise de um tempo de novo. De novo? Perguntei. Você já levou tempo demais, filha. Ela abaixou o rosto, e naquele momento eu soube. Não era má intenção, era fraqueza. Minha filha sempre foi forte para tudo, menos para sentimentos. Ela temia minha dor porque via nela um reflexo da dela própria, e alguns espelhos a gente escolhe não encarar. Rafael, então, fez algo que mudou tudo. Ele colocou a mão no meu ombro, não de um jeito carinhoso demais, nem íntimo demais, apenas humano. Um gesto simples, natural, de alguém que queria me mostrar que eu não estava sozinha. Camila viu, e naquele instante, eu vi algo quebrar dentro dela. Vocês estão próximos? Ela perguntou com um tom que não consegui decifrar. Rafael respondeu antes de mim. Eu só cuidei da sua mãe quando você não cuidou. Camila levantou da mesa sem dizer nada,
e eu percebi que ela não tinha vindo para curar nada. Ela veio para confirmar que ainda tinha controle, e percebeu que não tinha mais. Ela saiu sem se despedir. O portão bateu forte, ecoando pela casa como uma sentença. Eu fechei os olhos e senti uma mistura estranha, dor e alívio. Eu queria minha filha de volta, sim, mas não daquela forma, não pela metade, não por obrigação. Rafael ficou ali, em silêncio, guardando as compras como se nada tivesse acontecido. E naquele instante entendi que a vida, às vezes, tira a pessoa que você mais ama para te devolver alguém que realmente fica. Depois que a Camila saiu naquele dia, a casa voltou ao silêncio. Mas, pela primeira vez, o silêncio não doeu tanto. Era como se eu finalmente tivesse entendido que algumas pessoas não nos abandonam por falta de amor. Abandonam porque não sabem amar de volta. E a minha filha era assim. Ela me amava do jeito que conseguia, mas nunca do jeito que eu precisava. Demorei uma vida inteira para entender isso. E quando entendi, algo dentro de mim se soltou. Eu deixei de esperar o que ela nunca soube dar. E nesse espaço vazio entrou algo novo. Um cuidado que veio sem sangue, sem obrigação, sem promessa. Veio do Rafael, que continuou voltando mesmo quando ela não voltava mais. Com o tempo, ele se tornou parte da minha rotina. Não por interesse, não por pena, mas por afeto. Esse afeto raro, que nasce quando alguém enxerga a sua dor antes mesmo que você reconheça. Ele me acompanhou nas consultas, me ouviu quando eu precisei falar, respeitou meu silêncio quando as palavras eram pesadas demais. E eu, que passei décadas acreditando que só meu sangue me salvaria, descobri na prática que família também é construída na presença, não na ausência. Hoje eu não guardo mágoa da Camila. Eu guardo saudade. Aquela saudade que a gente aprende a dobrar e guardar na gaveta. Se um dia ela quiser voltar, eu estarei aqui, mas não como antes. Agora eu existo por mim, e não apenas por ela. Às vezes, a vida leva aquilo que achamos que é essencial, para devolver o que realmente importa. Eu perdi minha filha por um tempo, talvez por muito tempo, mas encontrei algo que jamais imaginei, meu próprio valor. Descobri que o amor que dei não foi desperdiçado, ele só voltou por um caminho inesperado. Hoje, quando fecho a porta à noite, não sinto mais aquele velho vazio. Sinto paz. Paz por ter amado, por ter sobrevivido e por ter encontrado alguém que ficou quando o mundo inteiro virou as costas. E se tem uma lição que carrego comigo agora, aos 55 anos, é essa. Às vezes, a vida não te devolve quem você quer, mas te entrega exatamente quem você precisa.